Olha, tem um novo hardware de realidade virtual que tá dando o que falar. E com motivo, viu? O nome é FluxPose e a promessa é gigante. Revolucionar o rastreamento de corpo inteiro e o melhor, sem precisar de câmera nem de base station. Mas a grande pergunta é, será que a promessa se confirma na prática? E para a gente ter uma ideia do hype, basta olhar essa frase de uma voz super respeitada na comunidade de RV. Um elogio desses não aparece todo dia, né? E já coloca uma expectativa lá no alto para o que o FluxPose diz que vai entregar. E essa empolgação toda não é só conversa, não. O projeto simplesmente levantou mais de 10 milhões de reais no Kickstarter. Isso é mais de 10 vezes a meta original. Isso não é só dinheiro. É um baita voto de confiança de milhares de pessoas que estão apostando que essa pode ser a próxima grande virada de chave na RV. Mas afinal, o que é o FluxPose? Pensa assim. Em vez de depender de câmeras que qualquer coisa na frente já atrapalha, ou daquelas estações base que dão um trabalhão para instalar, ele cria um campo magnético em volta do corpo. Aí, pequenos rastreadores medem a posição deles dentro desse campo. É uma abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E é aqui que a história fica bem legal. Essa ideia de rastreamento magnético não é nada nova. Na verdade, é uma tecnologia bem antiga no mundo da RV. Então, a grande questão é, por que ela está voltando com tudo justo agora? Essa tecnologia tem uma história longa, viu? O primeiríssimo headset com rastreamento de movimento, lá de 1961, já usava um campo magnético. Décadas depois, em 2011, a gente viu os controles Razer Hydra tentando algo parecido. O FluxPose é só o mais recente capítulo dessa saga, querendo acertar de vez onde os outros acabaram falhando. Tá, mas por que essa tecnologia nunca virou padrão antes? Historicamente, ela sempre esbarrou em três problemões. Primeiro, a confiabilidade. Campos magnéticos sofrem distorção com qualquer metal por perto. Segundo, o alcance era bem limitado. E terceiro, a praticidade. Era péssima. A bateria não durava, o conforto era questionável e a configuração era um parto. E é exatamente aí que o FluxPose entra em cena. A meta deles é usar hardware e software de ponta para finalmente resolver cada um desses obstáculos do passado. Bora ver como eles planejam fazer isso? O processo para vestir o equipamento é um pouquinho diferente dos outros sistemas. Primeiro, a pessoa prende as tiras no corpo. Depois, só encaixa os rastreadores nos lugares certos. É um esquema de 2 etapas, pensado para ser bem simples e rápido. E aqui a gente vê um cuidado com os detalhes que é sensacional. Cada rastreadorzinho tem uma tela que mostra para qual parte do corpo ele vai e como está a bateria. Parece um luxo, mas isso acaba com toda aquela adivinhação na hora de montar, o que na prática é uma melhora gigantesca na experiência de uso. A duração da bateria é outro ponto que chama atenção. No modo de desempenho máximo, são 5 horas de uso. Mas se colocar no modo de baixo consumo, o sistema aguenta incríveis 24 horas. Essa flexibilidade é ótima, porque dá para escolher entre ter a precisão no talo ou fazer sessões de jogo que duram o dia inteiro. E quando se usa o kit completo com 8 rastreadores, a qualidade do rastreamento é uau! A precisão das pernas, pés e cotovelos é impressionante. E o ponto-chave? Como não tem câmera, oclusão não existe. Dá para literalmente se cobrir com um cobertor que o rastreamento continua lá, firme e forte. E ainda por cima, ele é compatível com praticamente qualquer headset de RV que existe. Bom, até agora tudo parece incrível, né? Mas, como toda nova tecnologia, principalmente uma que vem de financiamento coletivo, é fundamental a gente olhar os pontos com mais cuidado. Vamos agora para aquelas ressalvas importantes que todo mundo precisa saber. E esse aqui é o aviso mais crucial de todos. Apoiar um projeto no Kickstarter não é a mesma coisa que comprar um produto numa loja. Não existe garantia de que o produto final vai ser exatamente igual ao protótipo, ou sequer que ele vai ser entregue. É um investimento em uma ideia, e todo investimento tem seu risco. Primeira ressalva, a calibragem do sistema todo depende demais do rastreador que vai no headset. Ele precisa ficar num lugar muito específico, pré-definido. Se ele se mover mesmo que 1 milímetro, a qualidade do rastreamento todo pode ir para o espaço. É um detalhe bem técnico, mas que faz toda a diferença. Segunda ressalva, a qualidade do rastreamento é diretamente proporcional ao número de rastreadores. Aquele kit básico com 3 trackers, apesar de funcionar, não vai entregar a mesma precisão de um sistema com base stations. Para ter a experiência top de linha, vai ser preciso investir em mais rastreadores, como os que vêm nos kits Core ou Pro. E por último, ele de novo, o velho inimigo do rastreamento magnético, o metal. Objetos grandes de metal ou até mesmo vergalhões no piso de alguns prédios podem distorcer o campo e atrapalhar o rastreamento.
A empresa diz que está trabalhando em filtros para isso, mas, por enquanto, é um risco que precisa ser levado em conta. Certo, com tudo isso na mesa, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Afinal, o FluxPose vale a pena e para quem ele é de fato? A resposta, como quase tudo em tecnologia, não é um simples sim ou não. A coisa se divide em dois grupos. Para quem tem um headset que usa câmeras tipo um Quest e quer adicionar rastreamento de corpo inteiro, o FluxPose parece uma opção excelente. Elimina toda a complicação de instalar base stations. Agora, para quem já investiu pesado num sistema com base stations e Vive trackers, talvez a melhora não seja tão grande a ponto de justificar a troca imediata. E a questão do preço? Bom, o FluxPose não é necessariamente uma alternativa mais barata. O custo de uma configuração completa é bem parecido com o de um sistema tradicional com Vive trackers e estações base. Então, a decisão acaba sendo mais sobre a tecnologia e a conveniência do que sobre economizar dinheiro. Ah, e se alguém estiver pensando em alternativas, fica um aviso importante. Muito cuidado com os Vive Ultimate Trackers. Apesar da promessa, eles vêm sendo muito criticados por problemas que não acabam a ponto de ganharem o apelido de fracasso supremo. Às vezes, o melhor é esperar pela tecnologia certa, né? E então, o FluxPose é o futuro? O que é inegável é que ele representa uma inovação de verdade. Independente se ele vai ser um sucesso ou não, o interesse absurdo que ele gerou prova que existe uma demanda imensa por um rastreamento de corpo inteiro que seja melhor e mais fácil de usar. Pode ser que a gente esteja, assim, no comecinho de uma nova era para a imersão em RV. A questão que fica no ar é, será que a indústria finalmente vai atender a esse chamado?